Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Invicto, da Brooke Mars, que é o último livro que eu li do Kindle Unlimited. Na verdade, eu peguei ele gratuito no Exploda Seu Kindle desse ano. E ele foi um livro que eu fui ler só por causa de um edit que eu vi no TikTok, como sempre, né? Mas enfim, a Diana e o Darius, eles vieram de uma cidade pequena e eles namoraram na faculdade. Porém, um dia eles brigaram por causa de uma suposta traição, algumas fotos que ela recebeu e tal. E ele nunca mais teve notícias dela, enquanto ela descobriu estar grávida e recebeu uma mensagem supostamente dele, questionando como que ele ia saber se o filho era dele mesmo. 5 anos depois, eles se reencontram porque o time dele vai fazer um projeto na cidade e ele descobre o Ezra, que é o filho dele. Eles conversam e, tipo, a cidade inteira odeia ele como uma forma de proteger a Diana. Mas ela acredita quando ele diz que nunca recebeu a mensagem dela, muito menos respondeu daquele jeito, e ele quer fazer parte da vida do filho dele. No caso, ele suspeitava do seu empresário da época, que é seu empresário até hoje, então ele marca uma reunião para que eles possam confrontar o empresário, que é o Dominique, que obviamente admite tudo. O Darius acha que ele também foi responsável pelas supostas fotos dessa traição, e que foi o motivo de ele e da Diana brigarem e terminarem antes dela descobrir a gravidez, mas ele não tem como provar ainda, enfim. Pelo menos agora ela sabe que ele não abandonou ela gratuitamente, assim, sem nenhum motivo, né? Eles contam pro Ezra sobre o Darius ser pai dele e eles começam a conviver aos poucos. Só que com o Darius ensinando o filho a patinar, porque ele é um jogador de hóquei, né? E o filho dele é apaixonado, ele sempre foi o herói do Ezra, mesmo sem o Ezra saber que era pai dele, né? Mas ele vê o quanto ele nunca deixou de amar a Diana, o quanto, assim, esse amor sempre esteve ali, o quanto nada depois dela nunca foi suficiente. E ele deixa isso muito claro pra ela, inclusive dizendo que o Ezra é sim a prioridade no momento, mas que assim que ele tiver esse bom relacionamento e resolver as coisas com o filho deles, o foco vai ser reconquistar a mãe. E assim, que tem todos, sem esses motivos que ela tinha pra sentir ódio dele, sem esse suposto abandono, ela já não consegue mais se manter muito distante também, né? E o convívio com Ezra vai aumentando, o Darius e a Diana acabam se beijando depois de uma festa também. Só que ele promete que ele não vai forçar nada, que ele vai esperar que ela beije ele, que ela só quer que ela faça isso quando ela confiar nele novamente. Porque tem toda a questão do Ezra, dele não saber, mas eles já tinham terminado antes disso por causa dessa traição que ela acreditou que tinha acontecido e que ele afirma que nunca aconteceu. Mas aí a gente vai tendo vários momentos fofos no decorrer dessa história. E eu adorei a descrição dos sentimentos, o quanto, tipo, apesar de eles estarem apaixonados, o filho é prioridade pros dois e não só pra Diana. E apesar de que, assim, esse homem ele faz absolutamente tudo por ela e pelo Ezra. Na festa de aniversário deles, já que o Ezra nasceu no dia do aniversário da Diana, eles simplesmente aparecem vestido de Homem de Ferro, porque o menino é apaixonado pela Marvel. Ele faz vários cupcakes para eles de aniversário, por ser uma tradição de aniversário deles. Ele conseguiu um vídeo do Damian Bale, que é o cantor favorito dela, desejando parabéns. Então ela finalmente percebe ali que ela já estava confiando nele há um tempo, só que ela não tinha admitido para si mesma ainda. E como cereja do bolo, o Ezra chama ele de pai pela primeira vez nessa festa, e o coitado assim quase infarta. Mas as coisas vão se encaminhando nesse relacionamento e no dia seguinte eles dois irão ter um encontro também. Eles têm um encontro perfeito, onde ele faz comidas argentinas para ela, usando receitas que eram da mãe dela, que já faleceu. E alguns dias depois a gente tem mais algumas explicações. O Colton, ele era melhor amigo do Darius na faculdade, não falava mais com ele, porque ele tinha um problema com drogas e o Darius denunciou ele pro treinador. Ele voltou para a cidade depois da reabilitação e ele fez amizade com a Diana. E ele era considerado por ela um irmão. Só que não só ele sabia que o Darius nunca traiu ela e mesmo assim não disse nada, como também sabia da gravidez. Ele viu a mensagem antes do Dominique
E ele tava tão assim, descontrolado, que o Dominique viu, e ele viu o Dominique respondendo. Então, assim, ele nunca disse nada nem pro Darius, nem pra Diana. E quando voltou pra cidade, ele fez amizade com ela, com o Ezra, tipo, que deixou ela completamente desestruturada, já que ele é uma pessoa muito importante pro Ezra e ela considerava ele parte da família, tudo. Primeiro, e acabou sendo o primeiro responsável pelo filho dela não ter tido contato com o pai por 6 anos, né? E também pelo relacionamento deles ter acabado. Depois disso, a gente acaba tendo um momento perfeito atrás do outro, e ainda faltava uma boa parte do livro, que acabou me deixando um pouco preocupada, né? Claro que a reviravolta veio no formato do Dominique, que subornou a Diana, tentando fazer ela terminar com o Darius. E quando o Darius foi tirar satisfação com ele, ele ameaçou ela e o Ezra. Então o Darius terminou com ela para proteger os dois e ia seguir com o Dominique como empresário dele. Porém, nesse momento, temos um pouco da redenção do Colton, já que ele ouviu toda a discussão e dessa vez ele conta toda a verdade para Diana a tempo. Então ela vai até ele, conta toda a verdade sobre a história deles antes que o Dominique possa prejudicar eles. Porque ele ameaçou falar várias mentiras na mídia, enfim, e ela se preocupava muito com a imagem do filho dela, com o estado mental dele, por motivos óbvios, né? Mas eles conseguiram contar a história nos seus próprios termos antes de o Dominique inventar uma mentira que ia piorar tudo, né? Temos ali um final super fofo, onde com ela finalmente se formando na faculdade, como ela sempre quis, e ela não pôde por causa da gravidez naquele momento, onde eles já estão casados, eles estão esperando a segunda filha deles. E assim, foi a coisa mais gostosa do mundo de ler. Eu amei esse livro, eu recomendo pra todo mundo. Espero que vocês gostem.